Nono dia dos 33 da nossa preparação para a consagração à Santíssima Virgem. E hoje nós vamos ler do número 78 ao 82 do tratado. Tópico 3. Devemos revestir-nos do homem novo, Jesus Cristo. Terceira verdade. As nossas melhores ações são, normalmente, manchadas e corrompidas pelo mau fundo que há em nós. Quando se coloca água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa barrica cujo interior está azedado por outro vinho que aí esteve antes, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma corrompida pelo pecado original e atual, as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância para alcançar a perfeição que só se consegue pela união com Jesus Cristo, nos esvaziarmos daquilo que em nós há de mal. De outra forma, nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos afastará dos seus olhos e não se unirá a nós. Para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso mau fundo, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda parte. O pecado dos nossos primeiros pais nos arruinou a todos quase por completo, nos azedou, nos corrompeu, nos fez inchar como fermento que faz a massa em que é lançada. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais ou veniais, embora tenham sido perdoados, nos aumentaram a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. Os nossos corpos são tão corruptos que são chamados pelo Espírito Santo corpos de pecado, concebidos no pecado, alimentados no pecado, capazes de todo o pecado e sujeitos a 1000 enfermidades. Corrompem-se de dia para dia e geram somente corrupção. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Por herança, não temos senão o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta de paixões e as doenças do corpo. Somos, por natureza, mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos que as tartarugas, mais frágeis do que canas e mais inconstantes que os cataventos. Propriamente, nosso só temos o nada e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Dito isto, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir deveria renunciar a si mesmo e odiar a própria vida? Que aquele que amasse a sua vida a iria perder e o que a odiasse a salvaria? Essa sabedoria infinita que não impõe mandamentos sem razão não nos mandaria odiar-nos a nós mesmos se não fôssemos efetivamente dignos de ódio. Nada é tão digno de amor do que Deus e nada tão digno de ódio do que nós mesmos. Em segundo lugar, para nos despojarmos de nós mesmos é preciso morrermos todos os dias, ou seja, é preciso renunciar aos impulsos das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. Temos de ver como se não víssemos,
de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. É a isso que São Paulo chama morrer todos os dias. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, permanece só e não produz fruto. Se não morrermos para nós mesmos e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Então as nossas devoções se tornarão estéreis. Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E nesse caso, nos encontraremos com as mãos vazias de virtudes e méritos na hora da nossa morte, e não teremos sequer uma centelha do puro amor, pois este só é dado às almas mortas para si mesmas, e cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que nos leve a esta morte a nós próprios, porque é esta a melhor e mais santificadora. Não se julgue, porém, que tudo que brilha é ouro, que tudo que é doce é mel, e que tudo que é fácil, e a maioria das pessoas pratica, seja o melhor para a santificação. Como na natureza existem segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente, assim existem também na ordem da graça segredos que fazem operações sobrenaturais em pouco tempo, com suavidade e facilmente. Despojar-se de si mesmo, se encher de Deus e tornar-se perfeito. A devoção que quero revelar é um desses segredos, de graça, desconhecido pela maioria dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir esse segredo, eis uma quarta verdade que é a consequência da terceira. A leitura de hoje vem dizer para nós que até as nossas melhores ações são um pouco manchadas pela nossa tendência ao pecado. Para a gente remediar isso, a gente tem que se esvaziar de todo o mal que existe dentro de nós. E o livrinho nos traz 3 passos para isso acontecer. O que a gente tem que fazer primeiro é reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa miséria. Porque quando o copo ele está cheio, ele não recebe mais água. Da mesma forma, quando a gente acha que a gente já tá bom demais, que a gente já tá convertido o suficiente, que a gente já tá fazendo o suficiente para Deus, não cabe mais graça em nós. A gente não aprende mais, a gente não recebe mais de Deus, porque não tem mais espaço. Mas se a gente entende a nossa fraqueza, aí sim tem espaço dentro de nós para a graça de Deus. O segundo passo dessa leitura hoje, ela diz assim que nós precisamos morrer para nós mesmos todos os dias. E eu aprendi isso com Nossa Senhora. Depois que eu me consagrei, eu comecei a prestar atenção nas ações, nas atitudes, na vida de Nossa Senhora. E não tem uma vez que Nossa Senhora não aparece na Bíblia que ela não abre mão de si mesma. Depois que o anjo anuncia a missão de Nossa Senhora, a primeira coisa que ela faz não é nada para ela. Ela sai às pressas e vai de encontro a Santa Isabel. Ela tinha muitas coisas para resolver, muitas questões dela mesma. Até o próprio conforto, era muito mais confortável para ela ficar em casa. Mas ela sai do próprio conforto, sai da própria preocupação e se preocupa com o outro, vai de encontro ao outro. E eu percebo isso em Nossa Senhora, a última preocupação dela é ela mesma. E é isso que nós precisamos fazer hoje, porque nesse mundo é pregado exatamente o contrário, é pregado que a gente tem que viver para nós mesmos, que nós somos a prioridade da nossa vida. E se a gente for parar para pensar, não é isso que nós enxergamos nem em Jesus e nem em Nossa Senhora. Será que eu sou capaz de abrir mão do meu conforto? Pensar no conforto do outro antes do meu? Será que eu sou capaz de saber que eu tenho razão às vezes e me silenciar? Será que eu sou capaz de abrir mão das minhas vontades, das minhas razões? Isso acontece, é um exercício que, como o livro diz, nós temos que fazer todos os dias. Isso vai nos 5 minutos que você acorda mais cedo para fazer um café para outra pessoa da sua casa. Isso vai na fralda que você troca e você oferece esse pequeno sacrifício para a glória de Deus. Isso vai na louça que a gente lava sem querer muitas vezes e fazer dessa louça um louvor a Deus. Isso vai nos pequenos detalhes do nosso dia que a gente oferece, que na verdade não era aquilo que eu queria. Então hoje vamos fazer esse exercício de morrer todos os dias para nós mesmos, para que Cristo possa viver em mim.
E o terceiro passo é exatamente esse. Depois que a gente morre para nós mesmos, a gente coloca Jesus no lugar. Eu preciso morrer para mim mesmo para que Cristo viva em mim. Então eu abro mão das minhas vontades, do meu conforto, para que Jesus possa guiar as minhas ações, as minhas vontades, o meu pensar. E aí a gente começa a seguir o exemplo de Nossa Senhora por meio da consagração. E aqui a gente vai observando a vida de Nossa Senhora e aprendendo esse movimento que o livro propõe para nós hoje. Essa mulher que abre mão dela mesma, eis aqui a serva do Senhor, mesmo sendo adolescente, abre mão de tudo que ela tem e é, de todas as certezas para fazer a vontade de Deus. Que não olha para os seus problemas que tem que resolver, mas olha para o problema do outro primeiro. E a gente vê isso na visitação a Santa Isabel, nas bodas de Caná. Ela podia estar aproveitando aquela festa, mas ela estava prestando atenção nos bastidores, nos empregados, aqueles que ninguém presta atenção. E por isso ela soube que o vinho acabou antes mesmo do cerimonialista saber. Eu vejo nessa mulher uma mulher que abre mão dos seus planos, prestes a parir. Provavelmente ela já estava com tudo pronto, sabia onde ia parir, que jeito, quem ia ajudar. E aí Deus leva ela já quase parindo para Belém e ela vai para lá sem saber onde vai parir, que jeito, quem vai ajudar. Essa mulher que abre mão de tudo que ela tem e é de todas as suas certezas para confiar em Deus. E por isso, não tem ninguém que tem Jesus mais vivo dentro de si do que Nossa Senhora. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Santo Espírito de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave estrela do mar. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, porta feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.